E aí, pessoal, conforme combinado com vocês, vou mostrar aqui a correção da parte de língua portuguesa do concurso do TCE, que foi domingo agora. Vocês estão vendo aí, ó. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, auxiliar da Fiscalização Financeira 2. Eu estou com a prova tipo 2, tá? Se você estiver acompanhando aí com outro tipo de prova, verifique as questões. Eu vou usar as questões dessa prova tipo 2. Eu vou ler as questões aqui, você vai identificar. A prova foi dia 6 do 12, né? De dezembro agora de 2015, Fundação Carlos Chagas foi a banca examinadora. Eu vou fazer o seguinte, foram 10 questões da parte de língua portuguesa. Eu vou mostrar para vocês a parte relacionada à língua portuguesa, a gramática, as regras gramaticais. Eu encontrei alguns alunos, depois da prova, perguntei como é que foi a prova, me disseram, professor, só caiu interpretação de texto. Olha, gente, foi olhar a prova aqui, foram 10 questões, das 10 questões, 8 questões versavam sobre regras gramaticais, concordância, regência, tinha até uma questão aqui que envolvia acento indicativo de crase, eu comentei durante as aulas dessa turma, né, do TCE, que o edital não mostrava a parte de acento indicativo de crase, mas comentei com você lá na sala de aula, me lembro disso, que mesmo não perguntando, não estando no edital acento indicativo de crase, como tinha regência, nós tínhamos que averiguar algumas situações muito esporádicas e muito pontuais de acento de crase, inclusive uma delas está até aqui na questão, vou mostrar para vocês. Vamos lá? Vou começar aqui mostrando. Ó, primeira questão envolvendo gramática, na verdade na prova 2, vou voltar aqui, ó, tipo 2, a primeira questão que envolve gramática é a questão de número 3. As questões 1 e 2 versam sobre interpretação de texto, eu vou deixar isso para depois, vamos primeiro para a gramática. Por quê? Porque na gramática você tem as regras, e aí você vai direto ao assunto aqui. Vamos pegar aqui, então ó, essa questão 3, vou ler aqui para vocês como é que está a questão 3. Está assim, ó. O segmento grifado nessa frase é esse aí, ó, programas voltados para a terceira idade, tá vendo aí? Muito bem, acompanha comigo, ó. O segmento grifado exerce na frase acima, que é essa frase aí, a mesma função sintática que o segmento também grifado em, aí vem as alternativas. Muito bem, o que significa função sintática? O que você tem que procurar numa questão, num texto, quando se menciona o termo função sintática? São os termos ou elementos das orações, que são 3, né, essenciais, integrantes e acessórios, sujeito e predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e assim por diante. Isso é análise sintática. Normalmente as provas da Fundação Carlos Chagas, cheguei a comentar isso com vocês também durante as aulas, quando eles fazem questões envolvendo função sintática, como tem regência, né, na questão, envolve muito isso, né? Normalmente eles vão perguntar alguma coisa relacionada a sujeito, alguma coisa relacionada ao objeto ou complemento, um caso ou outro. Dificilmente vão perguntar sobre agente da passiva, por exemplo, né? Aliás, uma surpresa, no edital aparecia vozes verbais e nenhuma questão versava sobre vozes verbais. Uma surpresa, porque a Fundação Carlos Chagas adora esse tipo de questão envolvendo, principalmente a voz passiva analítica. Não foi questionado, mas dentro das questões gramaticais, aquilo que foi questionado em tese de gramática estava no edital, não podemos reclamar, a prova foi muito bem feita, foram 10 questões, mas muito bem elaboradas, achei muito boas mesmo, realmente as questões. Vamos lá, questão 3 então, que é a primeira que versa sobre gramática. Então, o segmento grifado exerce acima, né, esse segmento grifado aí, a mesma função sintática. Muito bem, a banca diz que a alternativa é E, vamos ver se é mesmo. Olha, a função sintática desses termos destacados é sujeito. Como é que eu sei disso? Eu vou até o verbo. Proliferaram. Né? Proliferaram o quê? Se eu tenho dentro do texto um verbo na terceira pessoa do plural, se ele não fizer menção a um sujeito expresso, esse sujeito é indeterminado. Nesse caso, por exemplo, ó, proliferaram na última década programas voltados para a terceira idade. Então, vamos fazer a inversão. O examinador inverteu. Comentei com vocês isso, hein? Normalmente ele inverte o período para dificultar a interpretação. Inverte, ó. Programas voltados para a terceira idade proliferaram na última década. Aí eu tenho o sujeito, o verbo e o seu complemento, né? Na ordem direta. Então, proliferaram programas voltados para a terceira idade, o sujeito. Aí, a letra E indica assim, as perdas próprias do envelhecimento passam então a ser
vistas como alguma coisa. O que é que passam a ser vistas? As perdas próprias do envelhecimento. Sujeito. Legal? Tranquila, né? Questão fácil aí. Muito bem, vamos lá para 4. A banca examinadora diz que a questão 4 é letra A. Eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte, eu vou ler aqui o contexto. Ó. A questão 4 menciona assim, ó, mantendo-se o sentido e a correção da frase, o segmento grifado pode ser corretamente substituído pelo que se encontra entre parênteses em, aí vem as alternativas. Presta atenção no que eu destaquei em azulzinho aí embaixo, ó, tá vendo aí embaixo? Mantendo-se a correção e os sentidos. Lembra que eu comentei com vocês? Quando aparece o termo correção, e as bancas adoram perguntar isso, significa dizer que eles estão falando em alguma regra de gramática, tá certo? Então tem que versar na gramática. Legal, vamos lá. Letra A. Essa etapa da vida é propícia à satisfação pessoal. Então o que ele pediu? Ele pediu para pegar isso que está destacado, é propícia à satisfação pessoal, e trocar por isso que está entre parênteses. Cada alternativa tem a sua. Então vamos trocar. Ó. Essa etapa da vida assegura a satisfação pessoal. Então é propícia, é assegurada. Eu tenho sentido parecido, sentido muito parecido, muito próximo e gramaticalmente correto, né? Por quê? Porque aquilo que assegura alguma coisa, né? Satisfação pessoal seria um elemento que está depois do verbo assegurar aí. Então sem o acento indicativo de crase, porque ele não exige. Vejam só, vamos fazer a substituição. Olha lá. Essa etapa da vida assegura a satisfação pessoal. Vejam, de acordo com a correção gramatical, nós não temos nenhum problema aí. Então, de fato, a alternativa A. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Olha aí, ó. Instrumentos capazes de enfrentar a decadência e a habilidade cognitiva, ele pede para substituir por mitigar a ruína. Você está vendo que esse A está destacado, eu coloquei em vermelho? Sabe por quê? Por que não pode substituir por esse elemento destacado entre parênteses? Porque o mitigar é um verbo transitivo direto, ele não exige complemento por preposição. O que essa preposição está fazendo aí? Ó? Então, letra C, tá vendo? Por isso está errado. Não pode substituir instrumentos capazes de mitigar a ruína de habilidades cognitivas, porque esse acento de crase está errado. Letra C. Esse é um momento fecundo para novas conquistas. Ele pede para substituir enseja a novas conquistas. Vamos fazer isso? Se você substituir o fecundo para novas conquistas por enseja a novas conquistas, você vai ver que não tem sentido a frase. Por quê? Porque eu preciso colocar um pronome relativo que, ó, esse é um momento o qual, melhor dizendo, né, enseja, né, o momento que enseja a novas conquistas. E é um detalhe, hein? Esse momento, ó, enseja nesse determinado momento, e ainda falta o acento, aliás, a preposição em, né? Esse é o momento em que enseja a novas conquistas. Então, não dá para substituir porque está faltando esse elemento aí. Vamos ver a letra D? Uma atitude mais tolerante em relação às idades, eu não posso substituir porque no que tange as faixas etárias. Por quê? Porque uma atitude mais tolerante no que tange as faixas etárias, ainda que fosse o mesmo sentido, está faltando a crase. Tange a alguma coisa. Faixas, palavra feminina que admite artigo as, né? Aliás, o artigo as está aí. Então faltou a crase, não pode ser a letra D. Letra E. Indicaria, assim, uma experiência inusitada de envelhecimento. Ele pede para trocar por a insólita experiência de envelhecimento. Você viu que eu destaquei a palavra A aí, que tem a crase? Por que eu destaquei? Vamos substituir, ó, indicaria sim a insólita experiência. Esse indicar alguma coisa. Não exige preposição, tá vendo? Então, por isso que também não pode ser a letra E. Então, até por eliminação, com relação à correção gramatical, chegaríamos à resposta correta, né? Vamos lá para 5? Vou ler para vocês aqui a 5, eu coloquei só os elementos que nos interessam aqui. Uma redação alternativa para uma passagem do texto em que se mantém a correção e a coerência, né? Está, desculpe aqui, mantém uma redação alternativa. Eu tenho uma alternativa, ele diz mantém. Se mantém a correção, é porque já está correto, ok? Eu preciso achar uma que tenha o mesmo sentido e que mantenha essa correção, portanto é uma questão que envolve língua portuguesa de novo. Vamos lá. Muito bem, aí tem as alternativas lá, né? A banca examinadora indica que é a letra C. Então vamos ver a letra C aqui, ó.
À medida que os idosos passam a representar uma parcela cada vez maior da população, aumenta a preocupação da sociedade com o processo de envelhecimento. Nós temos aí um texto perfeitamente escrito, esse à medida que é uma locução conjuntiva feminina, mostrei para vocês isso, são os casos especiais de acento indicativo de crase. Ele não está perguntando de crase, né? Mas é uma forma implícita de questionar isso. À medida que eu posso trocar por a proporção que são duas locuções conjuntivas femininas iniciadas pela preposição a, o acento de crase obrigatório. Vamos dar uma olhadinha aqui ainda na questão 5, na letra A. Vejam só. A letra A eu destaquei o verbo aí. Olha como é que está na letra A aqui para vocês. Ó. A letra A mostra assim, ó, por meio de expressão terceira idade, os mais velhos são nomeados sem conotação pejorativa. Pelo contrário, tratam-se de mudanças. Por que eu corrigi por trata-se? Verbo tratar, transitivo, indireto. Existe preposição de, olha ela aí. Lembra-se disso? Quando a palavra ser estiver junto de um verbo transitivo indireto, estará exercendo a função de índice de determinação do sujeito, o que obriga o verbo a ficar na terceira pessoa do singular. Aí está correto, hein? Essa alternativa que você está vendo aí embaixo é a correta. Na letra A, esse verbo, você está acompanhando aí na sua prova, ele está na terceira pessoa do plural. Isso é impossível, esse é o erro. Olha a letra B. Não se oferecem, tá? Então eu consertei por quê? Porque na letra B está assim, ó. Não se oferece, vírgula. Ó, tá vendo a vírgula aí, ó? A partir da nova imagem de idoso, vírgula, instrumentos. Olha ele aí embaixo na frase para vocês, ó. Olha aí embaixo, ó. Então não se oferecem o quê? Instrumentos é que não são oferecidos, tá vendo? Esse instrumento está no plural, então não se oferecem, instrumentos capazes não são oferecidos. Eu tenho aí uma questão de vozes verbais implícita, né? Não está perguntando isso, mas está implícita. Instrumentos capazes é o sujeito da oração, está no plural, o verbo tem que estar no plural também. Aqui, na alternativa B, né? O verbo está no singular. Está errado. Bom, a C é correta, né? A letra D, desculpe, o pigarro aqui, mas está complicado, né? A gente está falando muito aqui, conversando muito por causa desses concursos, então está atrapalhando aqui. Mas a gente chega lá, vamos lá. Letra D, olha lá. Dedicada àqueles. Mostrei para vocês durante as aulas o acento indicativo de crase com os pronomes demonstrativos. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Termo regente dedicado exigiu preposição a. Aquilo que é dedicado a. E esse aqueles, ele é um pronome masculino. Ainda mostrei uma questão para vocês envolvendo a palavra aquele. Ainda disse, cuidado que apesar de ser um pronome masculino, ele é iniciado pelo artigo a. Aquele, esse a do aquele, ele é um artigo. E o dedicado exige preposição a que é somado. Então está faltando o acento de crase. Nós temos um erro de regência aí. Ok? Olha a letra E. A letra A, na frase, na questão da prova, você está acompanhando, esse aqueles não tem crase, então está errado, ok? Olha a letra I, ó. Consertei. Na frase está assim, ó. Vê-se, está no singular, né? Está lá no singular, né? Vê-se. Aí tem que ter uma vírgula, olha aí na sua questão, ó. Vê-se, vírgula, não aparece a vírgula, mas tinha que ter. Eu vou isolar esse elemento por vírgula, presta atenção aí, acompanhe na sua prova, ó. Vêem-se. Por que vêem-se? Porque as perdas próprias é que são vistas, tá certo? Então, esse verbo tem que concordar com as perdas próprias que é o sujeito. Aqui na questão ele está no singular. Olha o elemento isolado por vírgulas aí, acompanha que eu estou com a prova aqui com vocês, ó. Vêem-se, estou consertando, vírgula, como resultante da falta de envolvimento dos idosos em atividades motivadoras, vírgula, esse elemento é um elemento acessório. Está isolado ali dentro do período, né? Eu ligo o verbo vence conjugado às perdas próprias, tá vendo? Facinho, né, gente? Tranquilo, né? Um pouquinho de atenção dá para fazer aí. Vamos lá para a questão 6, a banca está dizendo que é letra C. Bom, o que ele pede aqui? Antes de começar aqui, vamos ler para vocês. Ó. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente, é uma questão de pronome, ó. Com os necessários ajustes, foi feita corretamente no segmento que se encontra em. Isso é uma questão de colocação pronominal. Falamos sobre isso em atratividades, palavras atrativas, próclise, mesóclise, ênclise. Mostrei para vocês durante as aulas o uso dos pronomes o, a, os, ias, lolá, los, ilás, noná, nos, inás, lhe, lhes. Está lembrado disso, né? Enfatizei bastante isso. Se eu não me engano, foram 2 aulas especificamente sobre isso, hein? Tá certo? Vamos lá. Vamos lá, letra A. Uma forma de nomear os mais velhos, uma forma de lhes nomear. Por que está errada a letra A?
Porque uma forma de nomear alguém ou alguma coisa. Os mais velhos é o objeto direto do verbo nomear. O lhes exerce a função de objeto indireto. Então vamos consertar, ó, uma forma de nomeá-los. Verbos transitivos diretos terminados em RSZ é lo, la, los e las formando ênclise. Tá vendo que está em azul aí embaixo? É o correto, ok? Vamos lá, letra B de bola. Cria profissionais e instituições. Vejam que o verbo criar não tem preposição. Mesmo que você não soubesse a transitividade do verbo, ele te dá isso no texto. Ó. Mostrei para vocês na sala, né? Falei para vocês, olha gente, quando você tiver dificuldade com relação à transitividade de verbo, ele estiver perguntando de colocação pronominal, observe que na frase ele vai te dar se tem ou não a preposição. Olha como não tem. Então cria profissionais, né, em instituições. Ok, cria-lhes. Pô, por que não é cria-lhes? Porque não tem preposição, o lhes exerce a função de objeto indireto, não pode ser cria-lhes. Vamos consertar? Cria-os. Por que não pode ser lo, la, los e las? Porque o verbo não é terminado em RSZ. Por que eu não posso formar ênclise aí com no, na, nos e nas? Porque o verbo não é terminado em som nasal, né? Então tem que ser cria-os. Legal? Letra C. Bom, a letra C é a correta. Eu vou colocar aqui para vocês porque tem uma palavra atrativa que é o não. Lembra, mostrei para vocês. Palavras atrativas e pronomes oblíquos átonos. Palavras negativas. Não, nem, nunca, nada, jamais. Além das outras. Advérbios, pronomes indefinidos, demonstrativos, relativos, conjunções, subordinativas. Todas palavras atrativas. Então, ó. Não oferece instrumentos. Não os oferece. Esse os está substituindo instrumentos. Ok? Facinho, tranquilo, né? Vamos lá para a próxima, letra D de dado. Oferecia aos mais velhos a oportunidade. Teve gente que me perguntou sobre essa questão e se esqueceu de um detalhe. Ó. Por que está errado isso? Porque não se usa ênclise com o verbo no futuro. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Nesse caso, ofereceria é um verbo que está no futuro do pretérito. Eu não posso colocar o pronome lhes pós-posto formando ênclise porque é proibição. Então, se eu tenho o verbo que está no início do período, portanto eu não tenho palavra atrativa, ok? Eu não posso praticar a próclise, que não se inicia período por pronome oblíquo átono, lembrou? Mas também não posso ter a ênclise. Então, na falta da possibilidade, né, da impossibilidade, melhor dizendo, do uso da próclise, né, não podemos usar, e nem da ênclise, a gramática criou a mesóclise, que é o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Então vamos consertar isso. Oferecer-lhes a oportunidade. Ensinei vocês como é que faz isso. Pega o verbo ofereceria, vai tirando a terminação dele, pega o azinho, puxa para um lado, pega o i, puxa para o outro, deixa até chegar no seu infinitivo, que é o R. Olha lá, oferecer. Joga o ia para lá, põe o pronome oblíquo átono no meio e você resolve a questão. Fácil, né? Tranquilo. Vamos lá para a letra E. Que impõe outro recorte à geografia social. Ele pede para substituir que impõe no. Olha, até estaria correta a ênclise e com o pronome no, né? No, na, nos e nas, utilizado nos verbos com som nasal. Terminação com som nasal o impõe, essa terminação oin é som nasal. Assim como an também é som nasal. Mas por que não pode ser no aí? Vamos consertar. Olha lá. Que o impõe. Então esse outro recorte está representado pelo pronome oblíquo átono o, que exerce a função de objeto direto do verbo impor. Tá vendo aí? Muito bem. Mas por que eu coloquei aí em azul a próclise e o examinador colocou a ênclise? Por que está errado? Porque o que é uma palavra atrativa. Se ele é atrativo, ele atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Lembrou? Facinho demais, tranquilo, né? Vamos lá para a questão 7. A banca diz que é letra B de bola. Deixa eu ler a questão 7 para vocês, ó. Sem que seja feita qualquer alteração, ó, sem mudar nada, a frase acima, que é essa que você está vendo aí, ó, essa frase que você está vendo aí, permanecerá correta, presta atenção, permanecerá correta, porque já está correta, ok? Ó, essa frase vai permanecer correta porque ela já está correta. Então, de novo, ó, sem que seja feita qualquer alteração, a frase acima permanecerá correta caso o verbo seja substituído por, olha lá, sem alteração, e ela vai permanecer correta. Sem alterar nada e vai permanecer porque já está correta. Muito bem, aí vem as alternativas. Tá, vamos lá. Verbo empregar. Você viu que eu coloquei sem preposição? Sem preposição, então eu não coloco preposição anteposta à palavra que. Essa palavra que, ela é um pronome relativo, proporcional à precariedade dos mecanismos, né?
os quais dispomos, né? Dispomos dos mecanismos. Muito bem. Por que esse de está aí antes dessa palavra aqui? Porque o verbo dispor exigiu. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Por que eu não posso colocar o empregamos? Porque o empregamos exige complemento sem preposição, né? Então eu teria que tirar essa preposição. Você viu que o examinador pede que é sem alteração, eu não posso mudar nada, eu só tenho que trocar o verbo. Legal? Olha a letra B. Quem faz uso de alguma coisa. Proporcional à precariedade dos mecanismos de que fazemos uso. Quem faz uso de alguma coisa. Possuímos, também é sem preposição, não posso trocar pelo possuímos, porque se eu trocar eu vou ter que alterar. E você viu, a questão pede sem alteração. Proporcional à precariedade dos mecanismos que dispomos, teria que tirar o de, ok? E estamos propensos, quem está propenso a. Então se eu trocar o dispor por propensos a, estamos propensos a, essa preposição a vai ter que ficar no lugar do de, ele pede para não fazer alteração. Contamos. Nesse contexto, o verbo contar vai exigir preposição com. Quem conta, conta com alguém ou com alguma coisa. Legal? Muito bem. Olha a frase aí que a banca nos deu. Essa preposição de está aí por quê? Porque o verbo dispor exige. Quem dispõe, dispõe de. Quando a gente tem o pronome relativo, o que eu tenho que fazer? Sair desse pronome relativo e ir até o verbo. Se ele exigir preposição e ela não estiver no texto, ela vai para antes do pronome relativo. Vamos dar uma olhadinha nos outros? Olha a letra A. Quando eu troquei o verbo dispor por empregamos, o que aconteceu? Perde a preposição, você viu? Está sem a preposição, olha aí embaixo, ó, tá vendo? Mecanismos que empregamos. Por quê? Quem emprega, emprega alguma coisa. A letra B. De que fazemos uso? Quem faz uso de alguma coisa. Então ficou igual, tá vendo? Ó, sem que fosse feita qualquer alteração, eu troquei o verbo dispor por fazemos uso, pronto. Preposição de ficou mantida, ficou igualzinha. Essa é a alternativa correta. A letra C. Que possuímos? Você viu que eu tirei a preposição de, porque o verbo possuir não exige preposição. Então eu tive que fazer uma alteração. Olha a próxima. De que dispomos? Essa frase, não se esqueça, é a frase que o examinador nos deu. Olha lá. Proporcional à precariedade dos mecanismos a que estamos propensos. Quem está propenso a. Você viu que trocou a preposição de por a? Não podia fazer isso, o examinador não queria que fosse alterado nada, né? Era só trocar o verbo. E, por último, proporcional à precariedade dos mecanismos com o que contamos. Quem conta, conta com alguma coisa. Tá vendo? Então, troquei a preposição. Beleza? Quer voltar? Vamos voltar para você lembrar lá. Alternativa A. Aí, tá vendo? Volta lá. Pronto. Ó. Olha aí para você. Ó. Alternativa A não, né? Alternativa B, desculpe. Alternativa B. Presta atenção aí. Ó. Essa é a correta na questão 7. Estou na prova tipo 2, hein? Não se esqueçam. É prova tipo 2. Beleza? 002. Olha lá, alternativa B de bola, a mesma preposição, ela ficou mantida, só trocamos o verbo por fazemos uso. Beleza? Vamos para frente? Pula para frente tudo aí. Ó. Questão de número 8 é a letra A, redação correta. Vamos dar uma olhadinha na questão 8? Ó. Vou ler para vocês aqui a questão 8. Olha lá, a frase cuja redação está inteiramente correta. Olha lá, questão inteiramente correta, alternativa inteiramente correta. A banca está dizendo que é a letra A. Vamos ver o que está errado na letra B? Olha o que o examinador fez. Devem haver. Comentamos sobre verbos impessoais durante as aulas e o verbo haver é um deles. Me lembro perfeitamente que eu falo isso em todas as turmas. Pessoal, olha, presta atenção que isso cai em prova. Olha aí, tá vendo como cai? Se eu tenho o verbo haver, ele está dentro de uma locução. Ele é o segundo verbo da locução. O primeiro é o dever, é o auxiliar. Eu usei o mesmo verbo, inclusive, que é o mesmo verbo, é o dever. Usei esse exemplo, usei o verbo dever e o verbo poder durante as aulas. Lembra disso? Pega o seu caderno que você vai encontrar isso lá. Usei exatamente esse mesmo verbo. Mas não porque eu adivinhei, não é nada disso. É porque eu já estou acostumado, é assim que eles fazem, né? Pode acreditar no que a gente está falando, é assim que eles vão fazer. Quando eu tenho o verbo haver, ele tem sentido de existir, de ocorrer, de acontecer ou de tempo. Ele é impessoal. Então ele obriga o verbo auxiliar, que é o dever, a ficar no singular. Então perdas próprias aí não é o sujeito da oração, porque o verbo haver não tem sujeito no sentido de existir, ocorrer, acontecer ou tempo. Ele é um verbo impessoal. Se você pegar o seu caderninho, você vai encontrar essa informação aí. A letra B está errada. Depois eu vou consertar tudo aqui. Ó. O que está errado aqui na letra C? Concordância. Olha lá. O que seguiram? O crescimento? O crescimento é o... Seguiram-se o crescimento. Né? Olha lá. A palavra C aparecendo aí. Ó. Palavra que?
tem 19 funções na gramática. Falei para vocês, quando tem uma palavra com mais de uma função, eles perguntam. Palavra ser tem 10 funções na gramática. Quando tem a palavra ser, eles não estão perguntando a função, mas ele quer que você encontre. Seguiram-se o crescimento do número foi seguido, ou o crescimento do número seguiu-se. Olha, seguiu-se o crescimento seria o correto. Recursos públicos que alocaria e distribuiria. Esse que é pronome relativo. Está ligado a recursos públicos. Ó, ele faz uma ligação com o substantivo recursos públicos, anteposto aí, né? Esse que pronome relativo, esse alocar e distribuir, está ligado a recursos públicos. Então teria que ser no plural, né? Vamos consertar já já. Outra questão de concordância. Foram ampliados. O que está em vermelho, presta atenção, hein? Ó, você está acompanhando a sua prova. O que está em vermelho é o que está na prova, que o examinador deu. Eu estou corrigindo só o que interessa, tá? O resto nós vamos corrigindo. Foram ampliados, não foi ampliado. O que foi ampliado? O leque de escolhas. Legal? Ó, vou voltar aqui um pouquinho. Volta aqui um pouquinho. De novo, vamos consertar. Devem haver, conserte por deve haver. Deve haver perdas. Seguiram-se, conserta aí. Seguiu-se o crescimento do número. Alocaria e distribuiria, corrige aí também. Ó, recursos públicos que se alocariam e distribuiriam, porque são os recursos públicos. Concordância verbal. Foram ampliados o leque de escolhas. O leque de escolhas foi ampliado. Olha o núcleo do sujeito. O núcleo é leque. Então foram está errado. Foi ampliado o leque de escolhas. Passo, né? Vamos para 9? Ó, questão 9 é o seguinte. Envolve uma questão interpretativa. Deram um poema aqui, né, para vocês interpretarem e tal. Na verdade, você inicialmente faz a questão que envolve a gramática. Eu vou me ater aqui especificamente ao item 2, tá certo? Ao item 2, que é o item que alguns alunos me perguntaram que deu problema. Olha lá. Ele diz assim, ó, no item 2, vou ler para vocês aqui, ó. Considera as afirmações abaixo. Essa é a pergunta, né? É o enunciado. Aí tá lá no item 2. Em todas as estrofes em que aparece o onde, né, a palavra onde, comentei com você, essa palavra onde cai bastante. Pode ser substituído pelo pronome que retoma o termo uma vida. Olha aí no texto aí embaixo, olha aí embaixo, ó. Tá vendo? Uma vida onde, está retomando uma vida. Até aí tudo bem. Antecedido da preposição em. Então, ó, o que ele quer que a gente faça? Que a gente faça isso aqui, ó. Ele está perguntando se isso está certo. Uma vida em que, aliás, não é as maridos, é os maridos, corrija aí, tem um erro de concordância. Esse erro é meu, hein? Esse erro é meu, não é da prova não, a prova está certa. Na hora de digitar aí eu corri, conserta aí, ó, tá? É uma vida onde os maridos, tá certo? Tem um erro aí que eu na hora de digitar errei. Tô consertando agora para vocês, ó. Uma vida onde os maridos, as maridos, que estranho, né? Os maridos nunca chegam tarde. Uma vida em que os maridos nunca chegam tarde. Aí tem outra estrofe que tá assim, aí no poema. Onde os filhos, uma vida onde os filhos vão um dia estudar. Troca aí, ó. Em que, uma vida de novo, né? Ó, em que os filhos vão um dia estudar. Mais uma aí, ó. Uma vida onde sobram, onde não sobram, melhor dizendo, contas, né? Uma vida em que não sobram contas. Essa 2 aí, perfeito, adequado. A gente substitui o onde pelo em que. Mostrei para vocês isso aí. Quando eu tenho a palavra onde, que está exercendo a função de pronome relativo, ela vai fazer remissão, ela vai nos remeter a um substantivo anteposto. Esse substantivo tem que ter sentido de lugar ou de espaço físico. Como uma vida aí não tem sentido de lugar ou de espaço físico, nós temos que substituir pelo em que, tá certo? Que é o que está na frase aí, então, perfeito, correto. Vamos lá para a última questão, questão 10. Vou ler para vocês aqui a questão 10, ó. Tá assim, ó. Uma redação alternativa, lembre-se, no edital mostrei para vocês. Tava lá, né? Classes de palavra, blá, blá, lá embaixo tava assim, redação, ainda contei para vocês. Falei, gente, não é que vocês vão ter que fazer uma redação discursiva. Ninguém vai ter que escrever nada. Redação é o confronto, né? Ó, confronto de textos, né? Frases corretas e incorretas, que é o que ele está perguntando aqui. Perfeito, tá? Olha lá, de novo.
Uma redação alternativa em prosa, esse em prosa era para te derrubar só. Ah, teve candidato que falou para mim, professor, eu não sei o que é em prosa. Mas ele não está perguntando o que é em prosa, é só para dar uma enrolada no candidato, para ele se perder, para ele falar, meu Deus, o que é em prosa? Agora eu não sei o que é em prosa, eu não vou saber responder a questão. Não é nada disso. Presta atenção no enunciado, olha lá, de novo, hein? De novo, ó. Uma redação alternativa em prosa para os versos desse poema que está em cima, né, que é outro retrato, o nome do poema, né, em que se mantém, olha aí embaixo, ó, a correção e a coerência. Manter a correção é deixar estar correto, já está correto, eu vou manter. Eu vou fazer uma redação alternativa, né, eu vou trocar termos que já estão no texto por outros de igual valor gramatical, e a gramática vai permitir. Perfeito? Então vamos lá, de novo, hein, ó. Uma redação alternativa em prosa para os versos do poema em que se mantém a correção e a coerência, considerado o contexto, está em... Aí vem as alternativas, muito bem. A banca diz que é a letra D. Vamos ver porque está errada a letra A. Ó, onde não se tenham contas a pagar. De novo a palavra C aí aparecendo, ó. Contas a pagar não se tenham, né? Contas a pagar está no plural, contas aí, então o verbo tem que concordar com ele. Por que não é a letra A? Porque eu não tenho uma correção, está errado aí. Por que está errada a letra B? Porque o pronome cujos, gramaticalmente, ele está entre pelo menos dois substantivos, um antes e um depois. Tá? Antes tem que ter um substantivo, uma vida aí é um substantivo, olha aí embaixo, ó, uma vida. E maridos também é substantivo. Teoricamente, gramaticalmente, cujos está concordando com maridos. Ele concorda com o substantivo pós-posto em número e em gênero, né? Se fosse marido, seria cujo, né? E assim por diante. Bom, por que não posso usar o cujos aí? Porque para usar o cujos, não é só a gramática que tem que estar correta. O sentido, ele está perguntando de coerência, tá vendo? E esse sentido não está adequado por quê? Porque o cujo estabelece uma relação de posse. Tá? Então, é possuído e possuidor. Então essa vida não é dos maridos, né? Eu não tenho essa relação de posse. Então não posso usar. Em direção à vida. Por que eu destaquei esse A aí embaixo? Porque está faltando o acento de crase, que é a regência, em direção a algum lugar. E a correta é a letra D. Os filhos onde um dia vão estudar. Por que está errado onde? Porque filhos é um substantivo que não indica lugar. Então tem que substituir, né? Então vamos lá. Vou fazer a substituição aqui. Olha lá. Corrigir. Onde não se tenham contas a pagar. Letra B. Uma vida em que maridos não costumam chegar tarde. Ok? Letra C. Em direção a alguma coisa. Aquele que está em direção a. E vida é palavra feminina, admite artigo A. Nós temos aí, professor, isso é uma questão de crase, isso é uma questão de regência. Contei para vocês, vou lembrar, hein? Vamos lembrar. Durante as aulas eu contei. Falei, olha, gente, não tem acento indicativo de crase no edital. Então ele pode perguntar a crase, mas ele pode perguntar a regência. Por quê? Porque tem sintaxe e tem regência. Lembra, eu falei, vamos ver regras, aquelas regras bem pontuais de acento de crase que dizem respeito à regência. Foi o que nós vimos durante as aulas. A correta letra D. Os filhos que um dia vão estudar. Tá vendo? Então fiz a substituição aí. Me falaram assim, professor, caiu um monte de questão de interpretação. Não caiu um monte de questão de interpretação. Ao contrário, foram 10 questões de gramática ao todo, né, da língua portuguesa. Dessas 10 questões, você viu aí, ó, 8 versavam sobre língua portuguesa. Tinha alguma coisa de gramática, regência, concordância, o uso da palavra que, o uso da palavra se, tudo aquilo que a gente abordou dentro de sala de aula. A palavra que com o pronome relativo, a regência com esse pronome relativo, né? Tudo que nós abordamos aqui. Teve uma questão aí que de pontuação que estava implícita, nós tínhamos que colocar a pontuação que nós vimos aí, né? Vou até relembrar aqui para vocês, né? Não se esqueçam que eu estou com a prova tipo 2, quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês para mostrar. Tem perguntaram, professor, não perguntaram de pontuação? Perguntaram sim, quer ver? Ó, do jeito escondidinho. Quer ver? Eu vou voltar lá, hein? Ó, vou voltar aqui, ó. Vou aproveitar e voltar até a questão de número 5, ok? Ó, volta comigo aí, vai acompanhando aí a questão de número 5. Aqui, ó. Quer ver só? Tem uma alternativa aqui na questão de número 5, que é a letra E. Olha lá, letra E. No caderno, na prova, tá assim, ó.
Vê-se como resultante da falta do envolvimento. Esse vê-se está errado, né? Que nós corrigimos, que é vence. Mas tá vendo essa vírgula na letra E que eu coloquei aí? Lá embaixo, olha lá embaixo, ó. Olha aí. Tá vendo a letra E? Você viu vence. O que eu fiz? Eu corrigi e coloquei a vírgula, tá vendo? Ó, essa vírgula não tem na questão. Então é uma questão que envolve conhecimento de pontuação. Então, além de não ter essa vírgula, olha o que deveria ter. Vence, vírgula. Vai lá para a questão 5 na letra E, ó. Vence, vírgula. Como resultante da falta de envolvimento dos idosos em atividades motivadoras, vírgula de novo. Esta oração ela está intercalada, ela está isolada, você tira ela da frase. Aí vem o restante, ó, as perdas próprias. Então, ó, tá vendo só? Teve uma questão de pontuação aí. Vamos para frente de novo. Vai lá, volta tudo lá para frente. Então vejam só, ó, a prova foi tranquila. Eu considerei uma prova tranquila, deu um pouquinho de trabalho, mas está dentro daquilo que é esperado, tá bom? Então, tudo aquilo que foi colocado na prova, nós comentamos dentro de sala de aula, lógico, com um esplendor um pouquinho maior, porque o examinador me deu um edital enorme e eu tive que abordar tudo aquilo com vocês, tá? Então, você não tem ainda a inscrição no meu canal no YouTube, você não tem isso ainda, então o que você está esperando? Entra lá, ó. Dorival Conte Júnior, vai baixando a barra de rolagem lá no seu computador, você vai encontrar uma foto redondinha assim, e ali você vai ver canal. Entra aí, tá, inscreva-se, ou inscrever-se, uma coisa assim. Vai lá e clica, você está inscrito. Toda vez que eu criar um vídeo aqui, eu vou mandar, você vai receber esse vídeo, tá bom? Espero que você tenha ido bem, estou contando com a sua aprovação. Nós fizemos o curso para que você seja aprovado, legal? Então eu espero que você tenha ido bem. Se não foi bem, não desista. O concurso público é feito até passar. Você ouviu bem o que eu falei? É até passar. Não vai desistir. E também não vai desanimar porque está chegando o fim de ano, está chegando o Natal, Réveillon, essas coisas todas. Isso é tudo besteira. Esquece tudo isso, hein? Quem vai prestar concurso público não tem que pensar nisso, não. Você tem que aproveitar esses momentos aí de festas, deixar os outros fazerem festas, né? Porque parece que não tem crise, né? Para as pessoas aí fora. Mas tem sim. Tem crise instalada e você precisa ser servidor público, que aí não vai ter crise mais. Bacana? Espero que você tenha gostado. Fiz o possível aqui, uma forma bem rápida, né? Mas bem elucidativa, creio eu, para te ajudar aí em qualquer dúvida você manda para mim. Se gostou, dá um likezinho aí. Se não gostou, põe negativo, não tem problema nenhum. Se não gostou de alguma coisa, entra aí e me conta. O que você não gostou, o que você não achou legal, né? Ou achou bacana, dá um like. Bacana? Então, legal. Grande abraço para você, boa sorte. Eu espero você me mandar uma informação dizendo que você foi aprovado. Grande abraço, bons estudos.